Senhor, irmãos. Paz, irmãos. Bem, a gente foi convidado para estar dando testemunho do que Deus fez com a gente nesse ano. E com certeza a gente tem muitas coisas boas para estar falando, pois vocês sabem que já faz bastante tempo que a gente tem entregado a nossa vida para adorar a Deus através de missões. E Deus sempre tocou em nossos corações para estarmos proclamando o Evangelho dele em um lugar mais distante, biblicamente falando, estendendo nossas tendas. E a gente tem procurado há muito tempo ir para outros países para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, países que têm mais necessidade. E por isso que nós se envolvemos com muitas agências missionárias e tudo, fizemos alguns trabalhos, mas a gente não tinha ainda tido o tempo exato de Deus para estar saindo. No meio do ano passado, Deus tocou muito forte em nossos corações que chegou o momento que tinha chegado o momento da gente ir para o outro país. A gente começou então a trabalhar com a Missão Avante, buscando meios e condições de estar indo para outro país, e a gente tinha 3 opções. Tínhamos a opção de trabalhar com Portugal, com a Espanha ou com o Uruguai. Deus tocou muito forte em nosso coração para a gente vir para o Uruguai. Mesmo sendo tão próximo do Brasil, a realidade do Uruguai é uma realidade triste, falando-se de evangelho. E também, no geral mesmo, a situação uruguaia é uma situação complicada. Então Deus desafiou a gente para estar vindo para o Uruguai. Só que a gente tinha um problema, porque a gente tinha que passar pelo novo treinamento, esperar montar uma equipe, porque a Missão Avante queria enviar a gente junto com uma equipe, mas Deus está tocando no nosso coração que a gente não tinha que estar esperando. E a gente fez um desafio para o pastor Aécio, o pastor Robson, um dia, qual seria a possibilidade da igreja estar enviando a gente sem uma agência missionária. E eles receberam isso com muito carinho, com muito amor e um desafio muito grande, e receberam e falou assim, não tem problema nenhum. E a gente começou então o processo de estar vindo para o Uruguai através da igreja. E esse processo foi um processo mais ou menos de 6, 7 meses, onde a gente começou a desfazer as nossas coisas, vender os nossos móveis, alugar o nosso apartamento, vender o nosso carro, já para juntar alguma coisa para estar vindo para cá. Mas sempre escutamos falar sobre a situação do Uruguai, a questão da inflação, que aqui é muito caro de viver. A gente tinha um certo medo de estar chegando aqui e não ter como como você fala? Nos adaptar. Ter todos os móveis, conseguir alugar casa, se manter, na verdade. A gente tinha medo de não conseguir se manter e que, na verdade, foi uma grande surpresa pra gente quando a gente chegou aqui, que a gente começou a adaptação, acho que no pior mês do ano, que foi no inverno, na semana mais fria do ano aqui. Então, a gente chegou a pegar como 7, 9 graus negativos, abaixo de 0. E aí depois todos os problemas com a língua, e agora estamos no outro extremo, né? No extremo do calor. Então, assim, aqui é um país de extremos, tanto no clima quanto na questão religiosa. As pessoas ou são extremamente pentecostais, do tipo que você não precisa estudar a Bíblia, o Espírito Santo vai falar o que você tem que falar, ou são extremamente tradicionais ou chegando até ao ateísmo, não acreditar em nada. Então são extremos, é uma realidade muito difícil para trabalhar. Algumas pessoas são bem emocionais e outras pessoas são tão duras que mesmo vendo milagres e coisas não tem coragem de mudar, não tem coragem de sair do estado em que eles estão. Atualmente a gente tem trabalhado aqui no Uruguai ajudando algumas igrejas. A gente veio com o desejo de trabalhar com evangelismo, tudo, e a gente faz isso. Mas a gente tem percebido que as igrejas do Uruguai são igrejas que têm muita carência de conhecimento, carência de ter algumas coisas novas, e também carência de ter um compromisso com Deus.
por exemplo, as igrejas que tem aqui, deixa eu adiantar alguma coisa para vocês, são igrejas pequenas, não são igrejas grandes como no Brasil. A grande maioria das igrejas da região que nós estamos trabalhando tem 15, 20 membros. E Salto, a cidade que estamos trabalhando, é uma cidade que é considerada que tem muitas igrejas. Tem aproximadamente 40 igrejas mais 40 congregações. Seria 80. Só que não passa de 20 pessoas em cada igreja. Somente 2 igrejas que têm um número mais elevado. Uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus Missioneira, que tem programa de rádio, programa de televisão e um monte de coisa, que tem mais ou menos umas 300 pessoas, mas não são 300 pessoas convertidas, são 300 pessoas que vieram de outras igrejas também, mas eles fazem um trabalho legal. E tem a Igreja Universal, que na realidade nós não consideramos como igreja, consideramos como uma seita, que também, por ter programa de rádio, programa de televisão, sempre está cheio. As outras igrejas são igrejas pequenas, igrejas de missioneiros que vieram de outros lugares para cá, abriram na porta da sua casa, depois a pessoa que tinha mais tempo na igreja deixou como líder e foi embora. Então isso mostra a precariedade das pessoas. Eles não têm muito conhecimento bíblico, como a Thaís disse. Muitas vezes eles são pentecostais ao ponto de dizer que não precisa ler a Bíblia, não precisa estudar a Bíblia. E isso, infelizmente, tem trazido muitas heresias para a igreja. E a gente tem trabalhado nesse sentido, de tentar trazer uma coisa boa, tentar trazer uma coisa nova para a igreja, tentar dar alguns cursos. A Thaís, por exemplo, no mês passado, ela fez um café de mulheres, um chá de mulheres, para falar sobre depressão, porque algumas pessoas aqui, ou a grande maioria das pessoas das igrejas, tratam depressão como algo espiritual, como um demônio, como um encosto. E a gente sabe que muitas vezes o diabo utiliza essa situação também, mas só que para eles tudo é isto. E algumas pessoas que a gente andou conversando sentiam uma carga muito pesada sobre a sua vida, porque há muito tempo que está na igreja e não conseguia vencer a depressão, e o pastor chegava para ela e falava que ela estava em pecado, que o diabo estava na vida dela. Então a Thaís fez esse chá para desmistificar bastante coisa. Foi interessante que aproximadamente 9 pastoras participaram desse chá. E dessas 9 pastoras, a grande maioria, 8 pastoras se eu não me engano, chegaram e falaram assim: poxa, eu estava precisando disso e isso foi bom para desmistificar bastante coisa na minha vida. E outras pessoas falaram que não acreditam, que é o diabo mesmo, que não tem que ser tratado com psicólogo, tem que ser tratado através de jejum e oração. Mas é interessante perceber que o Uruguai, 1/5 da população sofre de depressão. E as igrejas não estão preparadas para estar respondendo às necessidades das pessoas que estão lá fora. Porque as próprias pessoas que estão dentro da igreja estão doentes. Então o trabalho que a gente está fazendo é o quê? É tentar trazer um pouco de sanidade espiritual, sanidade bíblica. A gente tem se empenhado para dar cursos, diversos cursos em algumas igrejas. Por exemplo, todas as quintas-feiras tenho procurado dar um pequeno curso de teologia na igreja que a gente está ajudando. A gente tem que estar sendo convidado para estar ministrando. A gente está fazendo um trabalho bem forte aqui com os líderes de jovens das igrejas. Por exemplo, a cada mês eu me reúno com alguns líderes de jovens para estar tentando dar um discipulado para eles também. A Thaís tem feito um trabalho junto com as mulheres, que até surgiu um novo ministério, que é o Metanoia Mulher. O Metanoia Mulher, que tem essa visão também de atrair as pessoas e tentar mostrar um pouco que a gente aprendeu da Ibero-Americana para essas pessoas. E a gente tem batalhado bastante para mostrar que o Evangelho vai muito além dessas coisas superficiais que eles vivem aqui. Por exemplo, são pessoas hiper egoístas. Eu falo isso não somente as pessoas que estão dentro da igreja, como as pessoas que estão fora. Não somente as pessoas que estão fora, como as pessoas que estão na igreja. Porque eles não saem para evangelizar. Por exemplo, tem pessoas que passam a vida inteira com amizade com pessoas que não compartilham o que é evangélico, que vai para a igreja. E eles, infelizmente, têm muitas vezes se distanciado de algumas pessoas. A gente tem tido um casal que a gente está discipulando, por exemplo, que são professores. E eles não conversam com algumas pessoas, com alguns alunos, com alguns professores, porque são macumbeiros, porque são espíritas. E a gente tem tentado trabalhar com eles para mudar a visão deles, que eles têm que sair e compartilhar do Evangelho. Só estamos falando um pouquinho da realidade do Uruguai.
Mas Deus tem honrado muito a gente. Deus tem levantado a gente aqui e fico muito feliz, porque muito que acontece conosco são batalhas. Não vou falar para vocês que está sendo fácil. Nós temos batalhas todos os dias. É a enfermidade, que todo mês tem um de nós que os 3 estão enfermos, questão financeira aqui por causa do câmbio, né? A gente tem tem mês que a gente fica bem, tem mês que o câmbio complica a nossa situação. Temos dificuldades, mas Deus tem honrado muito a gente. E isso também é fruto da oração de vocês. E ficamos muito felizes, porque Deus tem nos trazido para cá com um chamado, e Ele tem honrado as nossas vidas, tem feito a gente ser aqui uma atalaia, sermos tições acesos acendendo outros tições, que a gente já consegue ver a mudança de algumas pessoas. A teologia da prosperidade é uma coisa muito forte, então aos pouquinhos a gente está combatendo essa teologia da prosperidade com algumas igrejas. Tenho feito questão de participar do conselho de pastores, que uma vez por semana se reúne, e infelizmente a maioria dos pastores daqui é envolvido com a teologia da prosperidade, e eu tenho feito questão de participar, trazendo alguma palavra, trazendo alguma coisa diferente, para tentar trazer para eles uma sanidade espiritual, uma sanidade bíblica. Pode falar, eu estou falando demais, como sempre. Bom, acho que como o Ângelo falou, esse é o nosso testemunho para vocês. A gente está fechando 6 meses aqui agora, e é o nosso testemunho de que a gente particularmente ouviu de muitas pessoas que vocês vão se arrepender de estar saindo sem uma missão, vocês vão se arrepender de estar indo só com a igreja. E na verdade a gente viu que Deus nos trouxe para cá só com a igreja, porque era o tempo da gente vir para cá. Aqui é um lugar onde você não precisa fazer muito para evangelizar, porque a gente já teve muitas experiências de pessoas virem bater na nossa porta e falar: você pode me dar um discipulado? Eu queria muito fazer um discipulado, você pode fazer comigo? Ou então de ir numa lanchonete comer, ou ir numa costureira, que aconteceu essa semana, e a pessoa sentar e falar: eu não acredito, você é evangélico, você não quer trazer um pastor para fazer um culto na minha casa? Então aqui as pessoas estão tão sedentas que a gente não precisa fazer muita coisa. A gente veio para ser luz e as pessoas veem essa luz. O que a gente tem que fazer é encaminhar essas pessoas e dar base para elas conseguirem viver uma boa vida cristã. Então esse é o nosso testemunho para vocês, que na verdade com a ajuda de vocês, com as orações de vocês, nós estamos conseguindo fazer com que pessoas que passaram a vida inteira sedentas desse conhecimento, de viver uma vida com Deus, consigam alcançar. Porque essa senhora que eu estou falando, a costureira, que eu levei uma roupa para ela fazer, e ela tem 55 anos e é católica, mas não gosta de algumas coisas que se fala na igreja católica, e faz 55 anos que ela está assim. É católica, mas não vai na missa porque não gosta de algumas coisas que se falam. E aí, na casa dela, conversando com ela enquanto ela fazia a roupa, ela disse: eu gosto mesmo da igreja evangélica, gosto das músicas que cantavam na Assembleia de Deus. Queria tanto que alguém viesse cantar uma música aqui na minha casa, e a gente não precisou fazer nada. Foi a deixa para começar um culto no lar de uma pessoa que não é cristã, que se ofereceu, que abriu a casa dela. Então, a gente teria que usar o culto inteiro para contar todas as coisas que estão acontecendo aqui. Mas a gente queria só dar uma palhinha do que está acontecendo aqui e dizer que vocês são parte importantíssima nessa nossa caminhada, nessa jornada que a gente escolheu seguir. Então, eu queria agradecer a vocês, queria desejar para vocês um bom final de ano, um Feliz Natal, e que Deus abençoe, que a gente possa estar sempre perto de vocês, como a gente sente vocês perto da gente toda vez que a gente abre o computador e vê uma mensagem, toda vez que a gente consegue falar com alguém pelo Skype. Então, a gente só queria agradecer e deixar esse testemunho para que vocês comecem o próximo ano com mais vontade, com mais desejo de investir, de ajudar a obra missionária, não só aqui no Uruguai, mas no mundo todo, porque dá resultado. A gente pode não ver o resultado aqui, mas a gente vai ver o resultado no céu. Amém.
Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. E em janeiro tem Metanoia. Uhul! Uhul! Metanoia! Uhul! Não esqueça de orar pela gente, tá? Janeiro todo batalhando e fevereiro também temos bastante trabalho. Ore pela gente. Um beijo. Deus abençoe.